Hi students, welcome to our English class. Oi alunos, bem-vindos à nossa aula de inglês. Estamos indo então para mais uma teleaula e, como eu já havia falado na aula anterior, nós estamos no módulo 2, que traz alguns tópicos de gramática. Na teleaula anterior, nós começamos então trabalhando com os pronomes. Pronomes pessoais e pronomes possessivos. Então, na aula de hoje vamos dar continuidade, mas vamos trazer também alguns verbos para que vocês possam agora entender o pronome juntamente com o verbo, ok? Vamos ver a agenda da aula? Bem, vamos começar com o famoso verbo to be e vamos estudar o verbo to be nas formas afirmativa, interrogativa e também na forma negativa. Então, vamos começar com esse quadro que mostra pra gente os pronomes que nós estudamos na aula anterior, juntamente com o verbo be. Qual o significado do verbo to be? O verbo to be significa ser ou estar. Então, vamos conjugar o verbo. I am, ou na forma abreviada, I'm, significa o quê? Eu sou, eu estou. You are, ou abreviado you're, significa você é ou você está. He is, ou his, significa ele é ou ela está. She is, ou she's, significa ela é ou ela está. It is, na forma contracta it's, ele ou ela é, ele ou ela está, para objetos e animais. Dando continuidade, vamos agora para as formas no plural. Vou voltar um pouquinho no outro quadro, lembrando que essas são as formas no singular, porque nós temos eu, você, ele, ela para objetos e animais. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Agora nós vamos ver a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, conjugando o verbo to be, ok? Então, we are ou we're, faltou um apóstrofo aqui, significa nós somos, nós estamos. You are, ou na forma contracta, you're, vocês são ou vocês estão. They are, they're, eles ou elas são ou estão. Veja aqui que nós temos uma observação. Dois verbos da língua portuguesa, né? Ser e estar correspondem a um só verbo em inglês, que é o verbo to be. Eu acredito que a maioria de vocês já estudou o verbo to be. Parece que todos os cursos de inglês gostam de começar com o verbo to be porque é um verbo muito utilizado. E agora nós vamos então ver esse verbo em algumas frases de inglês, ok? Temos lá o verbo to be, ser ou estar, e aqui nós temos ele conjugado. Nós vamos ver então as formas aqui, essas aqui que estão no singular. I am, olha o exemplo aqui. I am painting the shelf. A tradução, eu estou pintando a estante. Agora, you are, olha para onde foi o exemplo. You are on the sofa. Você está sobre o sofá ou no sofá, ok? He is, olha o exemplo aqui. He is standing at the door. Olha a tradução, ele está de pé à porta, ok? E o último aqui, she is. O exemplo está aqui embaixo. She is reading a book. Ela está lendo um livro. Então, vejam a ocorrência do verbo to be, né? Aqui com o significado em português como verbo estar. Vamos ver mais alguns exemplos. Agora, temos aqui com it is, que faltou. Lembram que o it nós usamos para objetos e animais? Vamos ver o exemplo. It is ink. Isto é tinta, ou ela é tinta. Agora no plural, we are working. Nós estamos trabalhando.
Aqui está a tradução. You are, lembram que o you, ele pode ser singular ou plural? Aqui nós vimos uma frase no singular, agora nós vamos ver uma frase no plural. You are smiling. Vocês estão sorrindo. Como é que eu sei, professora, que isso aqui é plural? Porque na figura nós temos mais de uma pessoa. Então, eu estou me referindo a vocês. You are smiling. Vocês estão sorrindo. E a última, they are, que significa eles ou elas são ou estão. Aqui está o exemplo. They are in a classroom. Eles estão em uma sala de aula. Então, vocês vejam que o verbo to be, ele não é tão complicado como parece. É bem simples e é um verbo que a gente encontra em todo o texto que a gente tem contato em língua inglesa. Então, é importante que vocês conheçam, que vocês estudem e prestem bastante atenção. Nós vimos o verbo to be na forma afirmativa. Agora, nós vamos ver na forma interrogativa e na forma negativa, certo? Vamos lá. Verbo to be no simple present. Então, verbo ser no presente simples. Interrogative form, forma interrogativa. Então, mais uma vez, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós já estudamos, né, os pronomes. Está aqui os pronomes. Opa, mas os pronomes agora estão no final. Como assim? Na forma interrogativa, o verbo vem para frente do pronome. Então, nós temos am I, eu sou ou eu estou, olha aqui, interrogativa. Are you, você é ou você está. Is he, ele é ou ela está. Is she, ela é ou ela está. Is it, ele ou ela é para objetos e animais ou está. Então, essa é a regrinha da interrogative form. Quando nós temos o verbo à frente do pronome. Vamos ver o próximo slide. Agora, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Olha aqui onde estão os pronomes. Após o verbo. Are we? Nós somos ou nós estamos? Are you? Vocês são ou vocês estão? Are they? Elas ou eles são ou estão? Então, fica aqui a dica. Olha só o que diz o próximo slide. Vamos transformar a frase, no caso afirmativa, em uma pergunta. Então, para isso, nós pegamos o verbo e colocamos na frente do pronome, como eu já falei anteriormente. Na forma afirmativa, I am painting the shelf. Eu estou pintando a estante. Em português, eu só preciso colocar o ponto de interrogação para a frase ficar na interrogativa. Mas em inglês, não. O que eu tenho que fazer? Eu pego o verbo, am, coloco na frente. E o pronome I, eu, depois do verbo. Olha como é que ele fica na interrogativa. Am I painting the shelf? Eu estou pintando a estante. Am I painting the shelf? Então, vejam que a chave para eu entender que é uma pergunta é perceber que o verbo está à frente do pronome. Nós vamos ver mais exemplos, ok? Olha só. Is she standing at the door? O is veio para frente. Ele está de pé à porta. Is she reading a book? Ela está lendo um livro. Is it ink? Isto é tinta. Are they in the classroom? Eles estão em uma sala de aula? Ok, nós temos agora então a forma negativa. Na forma interrogativa, a gente viu que o verbo to be vem para frente do sujeito. E agora, o que acontece para que eu faça uma frase na forma negativa com o verbo to be? Vamos dar uma olhada no nosso quadro, ok? Opa, vamos voltar aqui. Pessoas novamente, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. I am not. Então, veja que eu acrescento a partícula, a palavra not, ok? You are not. Ou eu posso fazer
uma abreviação. You aren't. Eu junto o are com o not. He is not ou he isn't. Vejam que eu juntei o is com o not. She is not. She isn't. Mais uma vez, a junção, a contração. It is not. It isn't. Não tem esse Szinho aqui não, gente. Olha aqui. It isn't. Contração do is mais o not. Forma negativa. Vamos ver agora na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. We are not ou we aren't. You are not ou you aren't. They are not, they aren't. Ou seja, nós não somos ou não estamos. Vocês, né? Não são ou não estão. They, eles ou elas, não são ou não estão. O inglês usa bastante essas formas contractas, principalmente na oralidade. Vamos ver uns exemplos? Agora, esses exemplos aqui, nós vamos ter frases interrogativas, afirmativas e negativas. Olhem só. Are you hungry? Você está com fome? Olha o tamanho do prato do rapaz. Yes, I'm hungry. Sim, eu estou, olha o verbo to be aqui, com fome. Are you thirsty? Você está, olha aqui o verbo na frente para fazer a pergunta. Com sede? Thirsty é sede? Com sede também? No, I'm not. Olha a forma negativa contract aqui. Não, eu não estou. Thirsty, com sede. How about your sister? E quanto a sua irmã? Olha aqui o is na frente para fazer a pergunta. Is she hungry too? Ela está com fome também? No, she isn't. Olha aqui, não, ela não está, forma negativa. She isn't hungry, ela não está com fome. But she's thirsty. Olha aqui a forma contracta do is. Ela está com sede. Mais uma pergunta. Am I tall? Eu sou alto? Olha, se é esse cara aqui que está perguntando, com certeza a resposta é negativa. No, you aren't tall. Você não é alto. What about Bob and Mark? E o Bob, aqui o Bob e o Mark. Are they tall? Olha o verbo na frente do sujeito. Eles são altos? Yes, they are. Forma afirmativa. Ok, pessoal. Então, vocês perceberam que com o verbo to be, né, eu posso utilizar na forma afirmativa, interrogativa ele vem para frente, o verbo vem para frente do pronome. Na forma negativa, eu acrescento a partícula not ou faço a contração do verbo com a partícula not, fazendo I am not ou isn't, que é o is e o not, e o aren't, que é o are e o not. Não é difícil, tenho certeza que à medida que vocês forem tendo acesso a textos de língua inglesa, vocês vão rapidamente identificar o verbo to be e perceber o significado dele, ser ou estar, afirmativa ou na negativa ou na forma interrogativa também. Façam os exercícios da apostila, acessem vários links, procurem mais aulas e tenham um bom tempo de estudo. Goodbye!